Se eu te dissesse que você pode viver a quaresma inteira e mesmo assim não mudar nada, rezar mais, fazer penitência, abrir mão de coisas e ainda assim continuar a mesma pessoa. Porque o problema nunca foi o que você faz fora, é o que você evita aqui dentro. A quaresma não é sobre aparência, não é sobre mostrar, não é sobre esforço vazio. Ela é sobre conversão. E a igreja é muito clara quando diz: a conversão é, antes de tudo, uma obra da graça de Deus que faz voltar a Ele os nossos corações. Isso está no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1432. O coração do homem apresenta-se pesado e endurecido. É preciso que Deus dê ao homem um coração novo. A conversão é, antes de tudo, obra da graça de Deus que reconduz nossos corações a Ele. Faze-nos voltar a Ti, Senhor, e voltaremos. Deus nos dá a força de começar de novo. Ao descobrir a grandeza do amor de Deus, nosso coração experimenta o horror e o peso do pecado e começa a ter medo de ofender a Deus pelo mesmo pecado e de ser separado dele. O coração humano converte-se olhando para aquele que foi transpassado por nossos pecados. Fixemos nossos olhos no sangue de Cristo, a fim de compreender como ele é precioso a seu Pai, porque derramado para nossa salvação, dispensou ao mundo inteiro a graça do arrependimento. E é por isso que esse tempo incomoda, porque ele te obriga a olhar para dentro, e dentro nem sempre está em paz. A Semana Santa começa muito antes da cruz, ela começa no silêncio. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 26, Jesus entra no Getsemane e diz: minha alma está triste até a morte. Cristo sente angústia, medo e peso de tudo. E ele diz: Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Isso não é fraqueza, isso é verdade, mas ele continua: contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Aqui tudo muda, porque antes da cruz existir por fora, ela já foi aceita por dentro. E talvez seja exatamente isso que você ainda não fez: a aceitar. Aceitar aquilo que precisa morrer em você. Aceitar aquilo que precisa ser deixado para trás. Aceitar aquilo que Deus está pedindo e você resistindo. Porque sem isso não existe transformação. É preciso ser humilde para reconhecer o que a gente precisa deixar para trás. Então chega o momento mais desconcertante. Diante de acusações, injustiça, humilhação, Jesus escolhe o silêncio. O Evangelho diz: Jesus, porém, guardava silêncio. Isso está em Mateus 27, 12 e 14. Ele não se explica, ele não reage, ele não se defende. E isso não é passividade, isso é entrega total. O Catecismo diz no parágrafo 609 que Jesus aceitou livremente a sua paixão e morte por amor ao Pai e aos homens. Ao abraçar em seu coração humano o amor do Pai pelos homens, Jesus amou-os até o fim. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida por seus amigos. Assim, no sofrimento e na morte, sua humanidade tornou-se o instrumento livre e perfeito do seu amor divino, que quer a salvação dos homens. Com efeito, aceitou livremente sua paixão e sua morte por amor de seu Pai e dos homens, que o Pai quer salvar. Ninguém me tira a vida, mas eu a dou por própria vontade. Daí a liberdade soberana do Filho de Deus, quando ele mesmo vai ao encontro da morte. Ou seja, livremente, nada foi tirado dele, ele se deu. E aqui está uma verdade difícil. Você não chega à Páscoa sem passar pela cruz, mas também não chega à cruz sem passar por uma decisão interior. Por isso, São Paulo escreve: Cristo esvaziou-se a si mesmo. Isso está em Filipenses 2:7. Esvaziar-se dói, porque significa abrir mão do controle, do orgulho, das desculpas. A igreja ensina também: pela sua paixão, Cristo deu um novo sentido ao sofrimento. Isso está no parágrafo 1505. Comovido com tantos sofrimentos, Cristo não apenas se deixa tocar pelos doentes, mas assume suas misérias. Ele levou nossas enfermidades e carregou nossas doenças. Não curou todos os enfermos, suas curas eram sinais de vinda do reino de Deus. Anunciavam uma cura mais radical, a vitória sobre o pecado e a morte por sua Páscoa. Na cruz, Cristo tomou sobre si todo o peso do mal e tirou o pecado do mundo. A enfermidade não é mais do que uma consequência do pecado. Por sua paixão e morte na cruz, Cristo deu um novo sentido ao sofrimento, que doravante pode nos configurar com ele e nos unir à sua paixão redentora. Ou seja, o sofrimento não é o fim. Ele pode ser o caminho, e a decisão sempre começa no silêncio. Então que essa Semana Santa te faça voltar o olhar a Cristo, ao sofrimento de cruz, mas na certeza da ressurreição. Deus abençoe você. Até a próxima.